Nós vamos estar meditando um pouquinho hoje num tema oração, por causa da campanha. Amém? Amém. Por que oramos? Você já perguntou para você mesmo? Por que nós oramos? Deus sabe de todas as coisas antes mesmo de eu falar. A palavra não me chega ao paladar e Deus já discerniu ela. Todos os meus dias foram escritos no livro de Deus. Então por que eu oro? Deus é soberano. Por que eu oro? Se Deus é soberano, se Ele já tem tudo escrito no livro dele. Amém? Amém. Você já fez essa pergunta para você? Por que você ora? Eu fiz ela essa semana para mim. E Jeremias responde ela. Em Jeremias 33:3. Abra aí a sua Bíblia. Jeremias 33:3. Diz assim: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes ou conheces. Jeremias responde que Deus responde às nossas orações. Talvez seja a razão pela qual você está aqui hoje. Porque você sabe que se você orar, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder às orações. Isso não é fantástico? Um Deus soberano, um Deus que já tem história sua no livro dele, um Deus que tem o controle de todas as estrelas, como a música que o Ricardo compôs, né, das estrelas do céu. Um Deus que, como diz Isaías, Ele sabe todas as estrelas pelo nome e dá ordem para cada uma delas para brilhar todas as noites. Um Deus que pega a areia do mar e coloca na concha da mão dele. Um Deus tão soberano, tão grandioso, responde a minha e a sua oração, é o que Jeremias diz. Talvez quando Jeremias respondeu isso, quando Deus disse isso para Jeremias, quem sabe Jeremias estava assim, perguntando a mesma coisa que eu e você. Quem sabe no interior dele ele estava pensando: por que eu oro? Por que eu busco ao Senhor? Por que eu passo horas orando? Aí você fala: irmã Léia, você pegou pesado. Horas orando? Sim. Tem pessoas que passam tempo de joelhos, sabia? Tem pessoas que passam tempo dentro de um quarto fechado, orando. Pessoas que priorizam Deus sobre todas as coisas. Mas quando eu oro, como o pastor disse, um milagre acontece. Amém. Por que você ora? Talvez seja porque Jesus disse orar sem cessar. Pode ser uma resposta. Por que nós oramos? Talvez é porque Jesus também disse orar para não cair em tentação. E você é crente, não quer ficar por aí, né? Caindo toda hora e se levantando. Por que nós oramos? Mateus 6:5-6, Jesus diz assim: olha, quando você for orar, entra no seu quarto, ora em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Forte, né? Entra no seu quarto. Você sabe que está em extinção esse tipo de oração? Está em extinção. Normalmente, a oração que está na moda, que está no top hoje, é assim: eu oro quando eu estou caminhando, eu oro quando eu estou dirigindo, não, eu oro quando eu estou tomando banho, eu oro quando eu estou trabalhando, limpando casa, quando eu estou na construção. Está em extinção. Pessoas que colocam em prática o que Jesus diz. Quando você for orar, porque na mente de Jesus não existia a possibilidade de eu e você não orar. Ele não diz assim: se você for orar, entra no seu quarto. Ele diz: quando você for orar. É uma afirmação. Quando você for orar. Isso quer dizer o quê? Que crente tem que orar. Amém? Amém. Eu e você temos que orar. Temos que ter esse momento de entrar no nosso interior, né? Mergulhar dentro de nós mesmos, procurar um lugar quieto, que só eu e Deus estou, e ter esse momento com o Senhor. Você pode repetir comigo? Eu preciso orar. Eu preciso orar. Amém? Nós precisamos estar em oração. Crente tem que orar. Não existia na mente de Jesus essa possibilidade de um cristão
comodismo das igrejas modernas que está destruindo a glória de Deus. Está destruindo a glória de Deus, manifesta por milagres, por salvação, por cura. Porque é esse tipo de oração que traz cura para a igreja. É esse tipo de oração que liberta. É esse tipo de oração que faz as almas se converterem. É quando eu me retiro com o Senhor. Amém? Então nós não podemos perder esse bom hábito de orar eu e Deus sozinho. É muito bom você orar correndo, você orar dirigindo, você orar enquanto trabalha. Mas talvez o nome disso é assim: eu estou em pensamentos o tempo todo conectado com Deus em oração. Não é essa oração que Jesus está falando. Quando você for orar. E Jesus fazia muito isso. A Bíblia tem várias passagens que Jesus acordava na madrugada e ele se retirava para orar. Quando os discípulos acordavam, cadê Jesus? Ele estava em algum canto sozinho orando com o Pai. Você vê que profundo? Quando nós estávamos na África, acho que o Ricardo, a Rejane também sabe mais ou menos disso, que estava na África. O dia lá, o sol nasce muito cedo. E os africanos, eles vão para o movimento muito cedo. Então a irmã Angélica falava, olha, 6 horas da manhã. Eu falava, meu Deus, isso é muito cedo. Né? Tal hora nós vamos para o safari. Eu falei, gente, é só um safari. Por que nós temos que ir tão cedo? Você não vai encontrar os animais. Tudo deles é muito cedo. Porque no Oriente Médio o sol nasce muito cedo. Sabe? Então Jesus, quando ele acordava, ele ia de madrugada orar, ele orava 1, 2, 3, 4 horas. Né? E quando os discípulos acordavam, Jesus falava, vamos para as cidades circunvizinhas. E aí Jesus passava tanto tempo em oração, e quando ele chegava ali, que ele encontrava algum problema, ele resolvia em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, Jesus resolvia os problemas. Por quê? Porque Jesus orava 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. E nós invertemos o princípio de tudo isso, invertemos o valor. Nós passamos muito tempo resolvendo problema e pouco tempo orando. Jesus passava muito tempo orando e pouco tempo resolvendo o problema. Você percebe a diferença? Você percebe por que você tem muito problema? Porque você ora pouco. O dia que você começar a orar mais, olha, o poder de Deus vai fluir de uma tal maneira sobre a sua vida, que você vai começar a resolver os problemas muito rápido. Amém? Amém? E é interessante que quando Jesus ele sai para resolver os problemas com os discípulos, eu acho que nem os próprios discípulos conseguiam entender o que estava acontecendo. Como Jesus orava por alguém era curado imediatamente. Como que Jesus orava e o espírito maligno saía imediatamente? Como que Jesus orava e aparecia um tantão de pães e um tantão de peixes? Como que Jesus fazia tudo aquilo? Mas era porque Jesus passava muitas horas em oração. Amém? E eu e você não podemos inverter os valores. Passar muitas horas resolvendo problema e pouco tempo orando. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por que não gostamos de orar tanto tempo? Por que não gostamos de orar tanto tempo? Deixa eu te dar outras respostas. Talvez é porque na nossa mente é assim. Oração desse tipo, irmã Leia, tem um nome, é oração intercessora. E eu não sou intercessor. Pode ser uma resposta. Segunda resposta. Irmã Leia, orar muitas horas assim é coisa de gente aposentado, terceira idade, né? Pode ser. Outra resposta. Oração assim, muito tempo, só para quem é dono de casa, que fica em casa. Quem sai para trabalhar assim, não tem tempo para isso não. Outra resposta que talvez você tenha escutado por aí. Prefiro louvor, que é mais alegre, é mais dinâmico, do que passar horas orando. Prefiro só colocar um louvor e ficar lá quietinho, adorando o Senhor. Prefiro um momento de louvor. Talvez uma razão.
vai me ajudar a crescer em sabedoria. Prefiro uma pregação porque eu me distraio mais. E tudo isso é bênção, mas não substitui o que Jesus disse para mim e para você. Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ore em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nada substitui isso. Amém? Amém. Nada substitui. Nem o louvor, nem uma boa pregação do pastor João, da pastora Maria. Era o tempo que você tinha para orar e você escolheu uma pregação. Aí você tem outro tempo para orar, você escolheu outra pregação. Se você for igual eu que gosto de pregação. Senão você vai ficar ouvindo louvor o dia inteiro. E não substitui você parar um tempo e orar. Sabe por quê? Quando Jesus morreu no Calvário, o véu do templo foi rasgado. Sabe por que o véu do templo foi rasgado? Para me dar o direito com você de entrar no Santo dos Santos e orar. Para restaurar a comunhão minha com Deus. Deus tem muitas maneiras de falar comigo e com você. Mas eu e você só temos uma de falar com Ele, que é a oração. Então nós não podemos cortar esse tempo com Deus, que nós cortamos o milagre de acontecer. Quando você vê uma pessoa orando e Deus fazendo muita coisa, é porque essa pessoa passa muito tempo a sós com Deus. É alguém que tem muita intimidade com Deus. Amém? Amém. Se eu e você passarmos pouco tempo em oração, nós vamos com certeza passar muito tempo resolvendo problemas. Um problema atrás do outro problema. Quanto menos você ora, mais dificuldade você tem na vida. Mais problemas você vai ter na vida. Com certeza teremos problemas, porque Jesus teve um monte de problema. Mas os problemas de Jesus ele resolvia rápido. Amém? Crente pode ter problema. Irmão, se tem alguma coisa contra crente ter problema? Não, no mundo tereis aflições. Nós temos sim problema. Mas eu tenho um probleminha com quem passa muitos anos com o mesmo problema. Porque isso sinaliza que você não está tendo comunhão com Deus. E aí é preciso parar tudo e dizer, não, esse tempo com o Senhor é mais importante do que tudo. A Bíblia diz assim, ó, busca Deus em primeiro lugar, busca o seu reino, busca a sua justiça, e o resto é automático, é acrescentado. Jesus sabia disso. Por isso Jesus acordava e a primeira coisa que ele fazia, vou orar. Vou colocar o reino em primeiro lugar. Porque eu sei que as demais coisas vão estar sob o controle do Pai. Amém? Você quer que nessa campanha Deus tome o controle da sua vida? É preciso então você tomar essa decisão de aumentar o seu tempo de oração. Talvez você não vai conseguir orar 1 hora por dia. E nem 30 minutos. Mas se você começar a colocar 10 minutos, depois você aumenta para 15, depois para meia hora. Daqui a pouco, quando você vê, você já está orando 40 minutos, 1 hora. Tem pessoas que oram bastante tempo. Eu mesmo começo a orar e eu vejo assim, parece que a hora não passou. Quando eu olho no relógio, a impressão que dá que eu comecei a orar naquela hora. De tão bom que é. De tão fantástico que é você estar na presença do Senhor. Amém? Crente precisa ser intercessor. Você sabe que na Bíblia não tem um ministério de intercessão? Amém? Olha para isso. Na Bíblia não tem um ministério de intercessão. Sabe por quê? Você é o maior intercessor de você mesmo. Ninguém pode interceder por você melhor do que você. Porque ninguém conhece a sua dor. Porque ninguém vai expressar para Deus melhor do que você o seu problema. Então você é o maior intercessor de você mesmo. Você é o maior intercessor da sua família. Não é tanto que Jesus falou, orai por Jerusalém. Você é intercessor de Jerusalém. Ele não diz só um grupinho separado intercede por Jerusalém. Um grupinho separado intercede pelo seu pastor. Um grupinho separado intercede por salvação. Ninguém se converte se eu e você não interceder. Amém? Ninguém é curado. O evangelho não vai progredir se eu e você não entender que nós precisamos orar. Amém? É preciso colocar diante do Senhor essas questões
e decidi assim, a partir de hoje, eu preciso ser intercessor, no mínimo de mim mesma e da minha família. Então eu vou entrar no meu quarto e vou orar em secreto, porque eu preciso interceder por mim mesmo. É bênção você pedir oração. É bênção você orar em grupo. É bênção você orar para as pessoas. Mas você não pode deixar a oração entre você e Deus, o intercessor entre você e Deus a sós. Nada substitui isso. Você conseguiu entender? Nada substitui isso. Muitas pessoas passam a semana inteira orando de qualquer jeito, como se Deus fosse a última coisa da agenda da pessoa. Eu oro dirigindo, eu oro correndo, eu oro na hora do almoço em nome de Jesus, amém, né? Sempre assim, sempre correndo. Chega de noite, Jesus, eu estou tão cansado. Deus me abençoe, muito obrigada pelo dia, obrigada, em nome de Jesus, amém. No outro dia a mesma coisa. Como será que Deus recebe tudo isso? Como será que Deus vê essa pessoa desse jeito? Imagina seu filho falando com você sempre correndo, sempre às pressas. Quando você fala, vou dar a resposta, ele já foi embora. Nossa, mas nem esperou a resposta, né? Às vezes nós fazemos assim com Deus. E Jesus morreu para que eu e você tivéssemos comunhão com Ele. Sabe que antes de Jesus morrer, o véu do templo ser rasgado, nós éramos os cristãos, com toda a licença dos irmãos católicos, como a igreja católica. Precisávamos ir para o sacerdócio, para o sacerdócio levar as nossas causas a Deus. Mais ou menos o que é feito com os padres, né? Que as pessoas levam as causas para o padre dizer o que você tem que fazer para você ser perdoado. Era a mesma coisa na igreja cristã. Mas aí Jesus morreu. O véu do templo foi rasgado. E eu e você podemos ir até o trono do Senhor e interceder junto ao Pai. Amém? E isso é fantástico. E aí muitos crentes não tomam posse dessa maravilha. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina, eu tenho 3 filhos. Mas os meus filhos, eles podem andar em todas as partes da minha casa. Inclusive no meu quarto. Que é o meu lugar da minha intimidade, correto? Ninguém diz assim para um filho, você não entra no meu quarto. Mas se você for visitar na minha casa, eu não vou te convidar para ir no meu quarto. Não, porque não tem sentido. Você percebe o que Jesus fez? Depois que Jesus morreu, nós aceitamos Ele como Salvador e somos filhos. Temos direito de entrar no Santo dos Santos. Como um filho tem direito de entrar em todas as partes de uma casa. Então nós não podemos perder esse momento com o Senhor. Por mais que pareça, irmã Leia, eu não gosto de orar assim a sós, horas, porque eu acho que é meio depressivo. Então você chora, e normalmente a maior parte da conversa é meio assim, mais para baixo do que para cima. Mas deixa eu te falar, é nesse momento que você é restaurado. É nesse momento que a sua esperança é fortalecida. É nesse momento que você sai dali e vence o gigante. Não foi a pedra que Davi encontrou que derrubou o gigante. Foi o momento que ele teve antes com Deus. Foi o momento que ele teve antes em oração. Amém? Amém. Funciona mais ou menos assim. Quando você vai orar, muita gente fala, mas essas orações intercessoras, normalmente você vai orar com o intercessor e chora, e levanta um clamor, oh Deus, oh Deus. Não, eu prefiro louvor, que canta, né? E é alegre. É lindo louvor. É lindo uma pregação. Mas é preciso você chorar pelos que estão perdidos. É preciso você interceder pelas suas causas. Amém? Deixa eu falar um pouco com você sobre propósito. Propósito. Em Provérbios 19, 21, diz assim: muitos são os planos do coração de um homem, mas o propósito de Deus é quem prevalece. Tem um propósito pela qual a oração foi criada, que é a comunicação com Deus. Amém? Deixa eu te dar um exemplo. Um telefone, principalmente aqueles telefones bem antigos, né? Na minha casa, quando eu era criança, tinha aqueles telefones assim no fio, né? Que você tinha que discar assim.
Mas quem não sabe números, não consegue usar aquele aparelho. O propósito daquele aparelho é a comunicação. Não adianta eu ter aquele aparelho se eu não sei usar. Não adianta você saber de oração e você não usar a oração. Não adianta você ter livros como o do Rick Warren, igreja que ora, o poder da mulher que ora, o poder do homem que ora, o poder da igreja que ora, e você não orar. É como um telefone, né? Então, o propósito de um telefone é você comunicar. O propósito da oração é você comunicar com Deus. Então, é preciso orar. Sabe o que significa propósito? Razão de existência de algo ou de alguma coisa. Razão da existência de algo ou alguma coisa. Isso é um propósito. A razão para a qual essa água existe. Matar minha sede. Né? Propósito. Para que existe o telefone? Para que foi feito o telefone? Comunicação. Para esse é o propósito. Então aqui o provérbio está dizendo, muitos são os planos do coração, mas o propósito de Deus é que prevalece. Eu e você fomos criados com um propósito. Comunicar com Deus. Nós não podemos cortar essa linha da comunicação e decidir orar, né? Enquanto nós estamos fazendo um monte de coisa. Porque Deus não fala dessa maneira. Você quer ouvir Deus? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, ore em secreto. Eu quero chamar você à existência do propósito dessa campanha. O propósito dessa campanha, Deus pode sim fazer milagre quando você vem aqui. Mas o propósito dessa campanha é incentivar você a ter um propósito a mais na sua vida. Nessa campanha, dessas 7 semanas, eu vou estar toda semana aumentando o meu tempo a sós com Deus, todos os dias um pouquinho. Você pode dizer amém? Amém. Amém, aleluia. Faz isso. Sabe, pega um caderno. Hoje eu vou orar 10 minutos. Amanhã eu vou orar 15 minutos. Amanhã eu vou orar 20 minutos. Irmã Leia, que maravilha, eu estou conseguindo orar há muito tempo. E aí você vai ver que no final da campanha, os seus milagres vão ser realizados. Amém? Amém? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então esse é o propósito dessa campanha. É você incentivar você a resgatar esse valor que a igreja tem perdido. Hoje em dia as igrejas elas não têm mais esse propósito de você orar. Né? Tem os grupos de oração e ora em conjunto, bênção. Não é? Ou os grupos de célula, que é o que nós estamos para começar esse ano. Que a gente ora junto, é bênção. É bênção orar domingo junto, orar sexta junto. É bênção você orar por alguém, mas não substitui de maneira nenhuma essa oração intercessora de você entrar no quarto com esse propósito. Um propósito de desenvolver uma comunhão com o seu Criador. Amém? Eu quero deixar para você um personagem bíblico chamado Jabes. Muitas pessoas chamam Jabes de Jabez, muitos pastores. Mas Jabes, em 2 Crônicas 4, 7, diz assim, abra aí a sua Bíblia. Jabes, 4:9, desculpe, irmãos, 4:9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, ele fez uma oração, dizendo, ó Senhor, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflições nenhuma. Simples a oração dele, não é? Mas Jabes, ele tinha todas as razões para não entrar nesse momento a sós com Deus, porque ele já nasceu amaldiçoado pela mãe dele. Sabe que nessa época, o nome ele tinha um potencial muito grande de fazer de você uma pessoa abençoada ou fazer de você uma pessoa derrotada. Então o nome era dado para a criança de acordo com o futuro dela. E o nome Jabes já está dizendo, com dores deu à luz a sua mãe. Era suposto Jabes ter dor na vida dele inteira.
né? Nas finanças, no casamento, com os filhos, com a saúde. Era suposto Jabes viver uma vida de problema. Não sei o que aconteceu com a mãe de Jabes. Talvez ela teve uma gravidez difícil, um parto complicado. Talvez ela era uma mulher doente. Não sei, mas Jabes tinha outros irmãos. E a Bíblia diz que foi Jabes mais ilustre, mais bem-sucedido, mais abençoado do que os seus irmãos, porque Jabes orava ao Senhor. Amém? Amém. Jabes não ficou ligado à maldição de família. Jabes não ficou conectado com maldição de palavras. Jabes não ficou conectado com maldição de nome. Ele rompeu com tudo isso e não deixou que as circunstâncias em volta dele atrapalhassem o futuro dele. Atrapalhasse qual era o propósito de Deus na vida de Jabes. A Bíblia diz: eu bem sei quais os planos que tenho sobre vós. Amém? Jabes tinha todas as circunstâncias em volta dele para ele não ser bem sucedido. Mas foi os planos de Deus que prevaleceu na vida daquele homem, porque ele tomou uma decisão de orar ao Senhor. E ele mudou a história da vida dele. Se você continuar lendo, a Bíblia diz que quando Jabes passava, as pessoas tiravam o chapéu, porque eles tinham o costume de fazer isso nas praças, né? Porque ele era muito bem sucedido. E olha a oração de Jabes, ele pede algumas coisas ao Senhor, 4 coisas. Que tu me abençoes, que tu alargue as minhas fronteiras, que tu me dê direção divina e proteção contra o mal. Simples, né? Uma oração simples, mas com um diferencial muito grande, porque ela estava composta com tudo que ele precisava para ser abençoado. Quando Jabes diz que tu me abençoe, era porque ele não foi abençoado pela mãe dele. Ele entendia que Deus tinha mais poder do que a família dele, não é? Porque às vezes a gente está dentro de um quadro que teve maldição de família, tem maldição de palavras, e nós não nos conectamos, porque acreditamos que aquilo é maior do que o Deus que servimos. Se você já fez quebra, já orou ao Senhor, desconecta disso. Creia que Deus já fez. Porque se Jabes não cresce, ele ia ficar fazendo essa oração a vida toda. Ele ia ficar fazendo quebra de maldição a vida dele inteira. Mas ele creu que Deus estava acima de toda e qualquer maldição. Materna, paterna, palavras, né? Familiares, que nada estava acima de Deus. Que tu me abençoes. Porque se Deus decidir te abençoar, irmão, ninguém para a sua bênção. Amém? Se Deus olhar para você e achar graça em você nessa campanha, nem diabo, nem pessoas, ninguém para a sua bênção. Nem maldição nenhuma, nada para a sua bênção. Amém? Só tem alguém que tem o poder de parar as suas bênçãos, você mesmo. Porque tem gente que nem é meio fraco. Na fé, por não conhecer muito, às vezes é um pouco fraco na confiança, às vezes por rejeição ou tantas outras coisas, tantas mazelas que sofreu, fica inseguro. Mas nós precisamos tomar posse do que Deus fez na cruz do Calvário. Se o Filho vos libertou, vós sois verdadeiramente livre, diz Jesus. Amém? Se o Filho vos libertou, vós sois verdadeiramente livres. Foi para isso que Jesus morreu. E eu preciso acreditar que tem poder nesse nome. Amém? Eu preciso acreditar que faz diferença quando eu coloco o nome de Jesus em pauta. Quando eu clamo para aquele que criou o universo. Eu preciso acreditar que nenhuma maldição está acima de Deus. Nenhuma maldição está acima de Jesus. Não é possível que eu ore no nome de Jesus, quebre a maldição e continue arrastando ela atrás de mim. Então, para que Jesus morreu? Essa maldição é maior do que meu Deus? Jabes tinha todas as razões para olhar para dentro dele e dizer: olha, todo mundo que recebe um nome, colhe o futuro desse nome. Minha mãe lançou essa maldição de palavras sobre mim e eu vou morrer com ela. Ele poderia, mas ele olhou e disse: não. E entre todos os irmãos dele, da casa dele, como Davi,
ele foi o rapaz mais sucedido. Como José, né, do Egito. Ele foi o mais bem sucedido. Amém? Fantástico a história de Jabes, não é? Uma história pequena, mas alguém que deu a volta em todo qualquer círculo de maldição de palavra, de maldição de família, em todo azar, em toda má sorte, né? Ele deu a volta em tudo isso, porque ele creu em alguém que pode mudar a história, em alguém que tem um plano e um propósito para a minha vida e para a sua vida. Amém? Mateus 18, 19, eu queria que você abrisse para a gente encerrar. Mateus 18, 19, diz assim: em verdade vos digo, que tudo que é ligardes na terra, será ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra, será também desligado nos céus. Se você desligou uma maldição, como Jabes fez, você precisa acreditar que ela foi desligada. Amém? Se você desligou o mal, você precisa acreditar que foi desligado. Não é isso que está dizendo a sua Bíblia? Se você desligar algo aqui, está desligado no céu. Se você ligar aqui, está ligado nos céus. Amém? Olha o que diz o próximo versículo. Em verdade também vos digo, que se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-ás concebido por meu Pai que estais no céu. Por quê? Onde estiveres 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Fantástico, não é? Em verdade vos digo, é o próprio Jesus, que se 2 ou 3 entrarem em concordância aqui na terra, será ligado nos céus. Não é? Se 2 ou 3 entrarem em concordância em qualquer coisa que pedires, dentro da palavra de Deus e do propósito de Deus, é ligado nos céus. Deus diz amém nos céus. Então isso daqui já é uma certeza que você tem, que Deus tem mais poder do que qualquer coisa. Isso aqui é uma certeza que eu e você temos, que vai dar certo a campanha, que vai dar certo o meu propósito de orar por essa ou por aquela causa. Amém? Ele diz, olha, não importa a quantidade de pessoas, pode ter só 1, 2 ou 3. Nem que estiver ali reunido no meu nome, eu estou ali no meio de vós. E qualquer coisa que pedir no meu nome ao Pai, será feito. É como eu chegar para a Rejane, né, e falar, Rejane, no nome do Ricardo, eu estou te pedindo $100 emprestado. O que Rejane faz? Conheço o Ricardo, sei que ele paga, está com o dinheiro. Mais ou menos isso. Quando a gente ora no nome de Jesus. Porque Jesus tem crédito no céu. Porque Deus sabe, orou no nome de Jesus. Ele é a pessoa. Amém?